,98,8%. Um número alto desses dá uma vontade de arredondar para 100%, né? Pois pode acreditar, esse é o percentual de semelhança entre o nosso DNA e a carga genética dos chimpanzés. O Câmera Record desta semana traz um documentário incrível gravado ao longo de 23 anos em uma floresta de Uganda, na África, e que mostra alguns dos traços mais humanos desses animais. Aqui neste podcast, a gente vai esmiuçar um pouco mais esse nosso laço com os chimpanzés. Eu sou o Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje nós vamos acompanhar entrevistas com o biólogo e pesquisador da USP, Randy Baldaresca, com o criador de chimpanzés, Pedro Interian, e com a bióloga da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, Cíntia Cipreste. E eu, cavalheiro que sou, começo pela minha conterrânea mineira, a Cíntia Cipreste, que fala sobre um dos pontos que são comuns entre nós e os chimpanzés, a capacidade de sentir emoções e de ter consciência das próprias atitudes. A bióloga conversou por videochamada com o repórter Rogério Guimarães. Todo animal, não só os chimpanzés, sentem emoções, né? Todo animal é um ser senciente, né? A senciência, ela vai além, né? O animal significa que o animal é capaz de sentir emoções, de avaliar as suas ações e a de terceiros, avaliar as consequências dessas ações, lembrar de suas ações e avaliar as consequências dessas ações, julgar, né? Julgar o que aconteceu ali com relação às ações dele a terceiros e a de terceiros a ele e ter certo grau de consciência. Os chimpanzés podem ter consciência e atitudes similares a de seres humanos? Sim, né? Como eu falei, a gente é muito parecido e muito diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente estuda comportamento animal, de não atribuir atitudes, sensações, pensamentos humanos nas atitudes, no comportamento dos animais. Mas sim, eles são capazes de ter solidariedade, compaixão, né? Mas aí lembrando que é sempre com o indivíduo do seu grupo e muitas vezes aquele que não é tipo uma ameaça para ele, de perder o cargo ali, o posto de alfa, né? Aproveitando bem essa fala da Cíntia Cipreste, a gente chega num ponto bem curioso. Como ela disse, dentro, obviamente, da lógica dos chimpanzés, eles se mostram muito parecidos com o comportamento humano. E esse medo de perder o cargo, como a bióloga falou, de deixar o posto de macho alfa, leva esses animais a uma cobrança que nós conhecemos muito bem: o respeito à hierarquia. O pesquisador Randy Baldaresca falou sobre isso pra gente. Como que funciona essa disputa por hierarquia entre os chimpanzés? Pois é, todos se submetem aos comandos do macho alfa, que na maior parte dos casos é o macho mais forte, mais robusto, com maior poder de dominância sobre todos os indivíduos. Eles seguem um padrão de reconhecimento, de coordenadas pelo macho do grupo, que em 90% dos casos é o macho alfa que predomina, inclusive, na liderança desse grupo por várias gerações. E essas regras têm que ser respeitadas? Tem que ser respeitadas, porque se isso não acontecer, você pode ter, inclusive, uma predação por indivíduos. Como eu disse, eles fazem alianças entre eles, eles conseguem se organizar para atacar e definir e aniquilar membros do próprio grupo que não obedeceram às ordens dadas pelo macho alfa. Mas nem sempre esse respeito vem de forma natural. Assim como os humanos, muitos chimpanzés impõem sua autoridade pela força. E também como os humanos,
há aqueles que percebem que há outra forma de conquistar o grupo, de negociar, de ser diplomático, resumindo, de fazer política. A bióloga Cíntia Cipreste comentou exatamente isso. Eles são muito inteligentes, né? E eles praticam uma certa política, se a gente for analisar dessa maneira, né? São várias as maneiras que eles utilizam, né, para chegar no topo. Uma delas é que eles andam sempre juntos, né? E o macho alfa, ele sabe aqueles indivíduos que são fortes, que vão mantê-lo, levá-lo ao poder e mantê-lo lá, né? E são espertos, inteligentes, né? Então ele costuma fazer o grooming, né? O grooming é aquele comportamento de catar as costas, limpar o pelo, coçar as costas, fazer uma limpeza do pelo. Então o macho alfa faz isso naqueles indivíduos e deixa eles fazerem nele. Então eles ficam horas ali se catando e aí mantém as alianças ali desses indivíduos. Bom, limpar o pelo e coçar as costas não são exatamente o que os humanos fazem para conquistar apoio, né? Mas eu tenho certeza que eu e você conseguimos imaginar uma série de comportamentos semelhantes no nosso mundo, né? Afinal, a palavra bajulador não existe por acaso. Enfim, só que chega uma hora em que a política, a diplomacia nem sempre funcionam, e aí os chimpanzés mostram seu lado mais cruel. Como num exército, eles partem para a guerra, com uma organização e uma estratégia que impressionam o pesquisador Randy Baldaresca. São animais muito bem esclarecidos, muito bem organizados, que existem há milhares de anos, têm totais condições de absorverem todos os recursos que as florestas oferecem, têm capacidade de coordenar suas ações dentro do grupo e também são animais predadores, são animais super organizados, como se fossem soldados mesmo de uma mesma equipe para enfrentar uma própria guerra. Existe guerra entre grupos rivais de chimpanzés? Sim, existe guerra entre grupos rivais e existe guerra também de grupos de chimpanzés contra outros macacos, por exemplo. Então a gente sabe que os chimpanzés não permitem a presença de outros grupos dentro do seu território de forrageamento, ou seja, de busca por alimento. Os chimpanzés, eles têm essa capacidade de definir estratégias para conquistar território? Sim, com certeza absoluta. Conforme a sua sociedade, a sua organização comporta um número elevado de indivíduos, eles precisam de maiores áreas para busca de alimento, para forrageamento. Eles podem e querem e fazem a conquista de novos territórios de grupos menores do que aqueles dos quais eles pertencem. E traçam estratégias? Traçam estratégias, caçam os machos, copulam com as outras fêmeas, enfim. É uma verdadeira conquista de território mesmo ao pé da palavra. Uma conquista organizada. É uma conquista organizada, super organizada. Seja pela esperteza, pela brutalidade, pela compaixão, o fato é que os chimpanzés são animais mesmo fascinantes, que o diga o nosso último entrevistado, Pedro Interian, cria 50 chimpanzés no interior de São Paulo há mais de 20 anos. O Pedro é cubano e mesmo com aquele sotaque, dá para sentir na fala dele um amor genuíno por esses animais. Você cria uma relação com ele como se fossem filhos. Quando ele me vê, ele vem aqui como um ser humano, em 2 pés, e me abraça. Sim, me abraça. Para nós, eles não são mais animais, deixaram de serlo. Eles são humanos, que são peludos, têm suas características diferentes, não falam, mas sim sabem expressar suas emoções. É um assunto muito interessante. A gente pode passar horas e horas aqui tentando encontrar mais e mais semelhanças de comportamento e você vai conseguir ver tudo isso sobre o que a gente falou no Câmera Record deste domingo, 16 de agosto. O documentário Primatas em Guerra traz imagens impressionantes
vale muito a pena conferir o Câmera Record, que vai ao ar às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E eu sempre repito, não tem problema se você estiver nos ouvindo depois do dia 16 de agosto, é só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, a sonorização de Felipe Égia, e eu agradeço muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!